começando pelo Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 32. Nós leremos também o verso 31. Compreendermos melhor a passagem. Mateus 5, 31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Um pouco adiante, do capítulo 19 do mesmo Evangelho, do verso 6 até o verso 9. Vamos ler desde o verso 3, irmãos. Sempre é bom lermos a passagem como um todo, para não fazermos uma interpretação equivocada do texto. A partir do verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Verso 9, especialmente: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Marcos capítulo 10, versos 10 a 12. Marcos 10, 10 a 12. Se os irmãos forem ler o contexto anterior, verão que é o mesmo contexto, trata-se de uma passagem paralela à que nós lemos há pouco no Evangelho de Mateus. Mas os versos 10 e 12, acrescentam que em casa voltaram os discípulos a interrogar a Jesus sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Deixando bem claro que a referência é tanto ao marido, quando se divorcia da esposa, quando a esposa também se divorcia do marido. Lucas, capítulo 16, verso 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. E bem especialmente, irmão, nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10 até o verso de número 16. Nesse capítulo, Paulo responde uma série de questões relacionadas ao relacionamento familiar, aos relacionamentos familiares, ao casamento, e
a partir do verso 10 até o verso 16, ele responde a questão relacionada ao divórcio, dizendo assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, que salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Meus irmãos, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre divórcio. Esse é o tema que começamos a considerar há 2 domingos atrás. Começamos, apenas para lembrar os irmãos, introduzindo os irmãos ao assunto, chamando a atenção dos irmãos e irmãs para a realidade do divórcio, seja na sociedade, seja na igreja, para algumas das causas do divórcio, bem como para a antiguidade do divórcio. Embora o divórcio não seja uma instituição divina, bíblica, Deus não instituiu o divórcio, ainda assim, desde tempos antigos, na Bíblia, em virtude da corrupção do coração humano, pecador, da queda, nós encontramos o casal que deveria ser fiel um ao outro até que a morte separe, vindo a romper esse compromisso de companheirismo, esse pacto, essa aliança de companheirismo que deveria durar enquanto Deus nos concedesse vida. No domingo passado, estive considerando com os irmãos tanto a atitude bíblica para com o divórcio, como o conceito bíblico de divórcio. Vimos aqui que a Bíblia nem por um lado silencia com relação a essa questão, nem tampouco simplesmente condena de forma generalizada o divórcio. A Bíblia reconhece a realidade do divórcio e reconhece que essa realidade não é desde o princípio, mas decorre da dureza e da pecaminosidade do coração humano, e regula o divórcio para que ele aconteça em determinadas circunstâncias, ou que ele seja considerado legítimo em determinadas circunstâncias e ilegítimo em outras circunstâncias, e para evitar que a situação se agrave, para evitar males maiores. E com relação ao conceito bíblico, a ideia bíblica de divórcio, trata-se do rompimento formal de uma aliança de companheirismo que é o casamento. Trata-se da quebra oficial desse compromisso e, como vimos aqui, a necessária e consequente separação do casal. Domingo passado estivemos considerando essas questões para que nós tenhamos uma ideia clara do que nós nos referimos por divórcio na Bíblia. Divórcio na Bíblia apresenta especialmente esses 2 elementos, o elemento de formalidade e o elemento de separação real. Então, a somatória desses elementos é que constitui, na realidade,
o divórcio no conceito bíblico, que é o rompimento daquele compromisso, daquela aliança de companheirismo que constitui o casamento. Assim como o casamento é alguma coisa formal e implica em união, o divórcio também é uma coisa formal e implica em uma real separação entre marido e mulher. Hoje, meus irmãos, eu quero considerar com os irmãos a distinção bíblica importante de ser observada. Entendo, com outros estudiosos do assunto, que se nós não observarmos bem essa distinção, nós tenderemos a incorrer em erro. Portanto, eu quero considerar com os irmãos os grupos bíblicos de divórcio. Vamos observar com os irmãos que a Bíblia faz distinção na maneira como ela aborda o divórcio, dependendo da condição de um casal ou da condição de outro casal. É muito importante nós considerarmos, quando nós nos propomos a estudar um tema na Bíblia, nos considerarmos o ensino bíblico como um todo. O ensino bíblico, ele nunca se contradiz, né? São alicerces das nossas pressuposições bibliológicas, fundamental para a nossa interpretação bíblica. A Bíblia jamais se contradiz. A Bíblia se complementa. O que nós devemos fazer é interpretar uma passagem bíblica à luz de outra passagem bíblica, somando esses significados, essas informações, para que então a gente venha a alcançar uma compreensão adequada, mais completa de um assunto, de um determinado tema. Não aprouve a Deus revelar a sua vontade de uma maneira sistemática. Deus poderia, ao invés de fornecer a sua revelação de uma forma histórica, como nos deu na Bíblia, ele poderia perfeitamente bem nos ter revelado, nos ter dado logo um livro de teologia de sistemática, como, por exemplo, do Berkhoff, do Hodge e de outros ótimos livros de teologia sistemática que sistematizam, organizam essas informações bíblicas por assuntos e temas e subtemas e tópicos e assim por diante. Mas a Bíblia não faz assim. Aprove a Deus revelar a sua vontade por palavras, por atos redentivos na história da redenção, nessa sua aliança administrada em uma forma na antiga dispensação e uma outra forma adequada à nova dispensação da graça e do Evangelho, e é apenas considerando o ensino bíblico à luz do seu contexto, nas várias circunstâncias que motivaram esses ensinos, essas orientações, essas advertências, esses mandamentos de Deus, é que nós, com a graça dele, podemos alcançar um ensino correto, um ensino adequado da vontade de Deus acerca de um determinado tema, de um determinado assunto. E no que diz respeito ao divórcio, não é diferente. E é fundamental nós podermos, com a graça de Deus, compararmos os textos, as passagens bíblicas que tratam do assunto e vermos como elas não se contradizem, mas como elas se complementam e então nos fornecem um quadro geral da vontade revelada de Deus sobre esse tema tão relevante, tão importante para nós. Não vamos concluir o assunto hoje, não. Semana que vem estaremos continuando. Provavelmente, pelo menos por mais 2 semanas, nós ainda estaremos tratando desse tema, desse assunto. Portanto, necessariamente, deliberadamente, eu terei que deixar algumas questões de fora, até porque ainda trataremos da questão de novo casamento, da própria situação das pessoas divorciadas e assim por diante, à luz da Bíblia, né? Mas eu entendo, meus irmãos, que é fundamental nós entendermos essa distinção bíblica de 2 grupos ou 2 classes de união na Bíblia, porque
a Bíblia faz essa distinção quando aborda essa questão, quando trata desse assunto. Então, ao tratar desse assunto, só para os irmãos verem o que vamos considerar hoje, nós vamos considerar os dois grupos, o primeiro grupo, lá em 1 Coríntios 7, de 10 a 11, depois o segundo grupo, ainda em 2 Coríntios, a partir do verso 12. Quero considerar com os irmãos alguns exemplos desse tratamento distintivo que nós encontramos na Bíblia, quando se trata de crentes ou não crentes, e também quero considerar com os irmãos dois princípios distintos gerais de relacionamentos, com incrédulos e com crentes. Mas é só uma ideia geral daquilo que, com a graça de Deus, nós vamos considerar nesta manhã. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos, especialmente com base na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem a Bíblia nessa passagem, a partir do versículo 10, para os dois grupos de casais que o apóstolo Paulo faz referência nesse capítulo 7. Por favor, observem. Primeiro, em termos gerais, observem que no versículo, eu vou voltar aqui no quadro na tela, só para ter essa informação mais geral aqui. Observem que nesse grupo, nos versos 10 e 11 do capítulo 7, o apóstolo Paulo claramente faz referência a um grupo, 10 e 11. Qual é o grupo? Aos casados. Primeiro ele menciona aos casados, a gente pode pensar, bom, Paulo está falando aos casados de um modo geral. Mas depois nós vamos ver, com o que ele vai dizer a partir do versículo 12, que Paulo não está falando aos casados indistintamente, mas ele está falando aos casados no contexto da aliança, isto é, a casais crentes, marido e mulher tementes a Deus, marido e mulher que professam ser membros da igreja, porque é nesse contexto que Paulo vem falando. Paulo vem orientando a igreja, Paulo vem dando conselho à igreja, e a igreja havia escrito e exposto ao apóstolo Paulo algumas dúvidas que tinha com relação a assuntos familiares e com relação ao casamento. E aqui ele vem claramente tratando, e isso vai ficar mais claro a partir do verso 12, primeiro de um grupo que é um grupo de crentes, marido e mulher que professam a fé em Cristo. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher. Esse é um grupo. Fica claro que esse aqui é um grupo quando o apóstolo Paulo, a partir do verso 12, ele diz aos mais, ora, aos mais é o quê? Aos não casados? Não, não é o que o apóstolo Paulo quer dizer. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, aí fica claro o que é que o apóstolo Paulo quer dizer. Fica bem claro, ficam claros os dois grupos. Ora, o primeiro grupo era um marido que tinha mulher crente, ou uma esposa que tem marido crente, um casal no Senhor, um casal dentro da aliança, do pacto, membro de igreja. A partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai se referir, até o verso 16, a um outro grupo de casais. Isto é, a casais quando um dos cônjuges era crente e o outro cônjuge não era crente. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em viver com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então fica claro, meus irmãos, que o apóstolo Paulo faz aqui uma distinção. Nos versículos 10 e 11, ele trata de casais crentes, nós vamos ver qual é a orientação que ele dá, o ensino que ele dá para esses casais crentes, e a partir do versículo 12 ao verso 16, ele fala para um outro caso, isto é, quando um dos cônjuges era crente e o outro cônjuge não era crente. Bom, duas observações aqui. Significa isso, que o apóstolo Paulo
está legitimando casamento de crentes com incrédulos? Não, ele está abordando uma realidade, ele está tratando de uma realidade. E o contexto aqui não é esse, o contexto é, lá estava o Evangelho alcançando o mundo incrédulo, o paganismo, e como os irmãos sabem bem, lá estavam vários casais, isso acontece muito no nosso ambiente, onde o Evangelho é pregado, casais incrédulos, um se convertia e o outro não se convertia, rejeitava o Evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo. E então gerava aquela situação tão difícil, quando um dos cônjuges temia o Senhor, era crente, se convertia, aceitava Cristo como seu Salvador, e o outro cônjuge, marido ou mulher, continuava nas trevas, porque rejeitava o Evangelho e assim continuava distante da igreja, sem ser povo de Deus, e aí então o marido ou a mulher crente vinha a se encontrar naquela condição que Paulo descreve como jugo desigual, ou seja, um marido crente ou uma mulher crente casada com um cônjuge incrédulo. Então essa era a questão real que estava acontecendo ali, e o apóstolo Paulo então, ao abordar essa questão, ele trata de maneira distinta e dá ensino distinto para um grupo e para outro grupo. Uma observação, evidentemente, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo menciona no versículo 12, aos mais digo eu, não o Senhor, o apóstolo Paulo não está indicando aqui algum nível inferior de inspiração bíblica de passagens como essa nas Escrituras. Seria um absurdo imaginar que na Bíblia nós temos duas categorias de inspiração, uma inspiração mais elevada e uma inspiração menos elevada. Quando o apóstolo Paulo diz, no verso 10, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. E no versículo 12 ele diz, aos mais digo eu, não o Senhor. O apóstolo Paulo não está querendo dizer que a primeira exortação, nos versos 10 e 11, ela é inspirada porque o Senhor Jesus a comunicou ao apóstolo Paulo de alguma maneira, enquanto que a exortação a partir do versículo 12 seria apenas uma sugestão ou algum conselho piedoso do apóstolo Paulo. Não, meus irmãos, a Escritura é Escritura e toda ela é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino. Eu mesmo não gosto daquelas Bíblias com as palavras de Jesus em vermelho e as outras palavras não em vermelho, como se as palavras de Jesus fossem mais inspiradas do que as palavras de qualquer um outro autor bíblico. Não, à medida em que qualquer palavra está registrada no cânon, então elas são inspiradas. E aqui nós não temos, portanto, duas categorias de inspiração, uma mais elevada e uma menos elevada. Por favor, não desqualifique ou diminua a força das palavras de Paulo a partir do versículo 12, quando ele diz, aos mais digo eu, não o Senhor. Mas o que é que o apóstolo Paulo então quer dizer com essa linguagem, com esse linguajar aqui? O que o apóstolo Paulo quer dizer, meus irmãos, é que com relação ao primeiro grupo que nós vamos já considerar, o Senhor Jesus havia dado ensino específico. Ele havia abordado essa questão relacionada a divórcio entre irmãos em Cristo, irmãos, ou entre crentes, ou entre pessoas dentro da aliança, no contexto da aliança. Nós sabemos que Jesus veio não para os gentios, ele veio em primeiro lugar para as ovelhas da casa de Israel. E os ensinos de Jesus, eles eram quase que na totalidade, na integridade ali, para os judeus, para aqueles que estavam dentro da aliança, aqueles que constituíam o povo de Deus, o povo do pacto. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz, ora aos casados, ordeno não eu, não o Senhor,
ele está dizendo, olha, o próprio Senhor Jesus deu ensino sobre essa questão do divórcio entre casais crentes. Quando no verso 12 ele diz, aos mais digo eu, não o Senhor, Paulo está simplesmente dizendo, aos mais, embora o Senhor Jesus não tenha abordado diretamente essa questão quando esteve aqui conosco, como nós vimos nessas passagens, vamos já rever, digo eu, Paulo, em qualquer outro assunto que eu trato, sobre o qual o Senhor Jesus não especificamente ensinou aqui, mas claro que ele trata de maneira inspirada e autoritativa, tão autoritativa quanto o Senhor Jesus tratou. A realidade é, o Senhor Jesus abordou diretamente a questão do divórcio entre crentes, e o Senhor Jesus não abordou diretamente a questão do divórcio entre não crentes, um crente e um incrédulo, porque não era o contexto da época. Os judeus não se casavam com incrédulos, e àquela altura o evangelho ainda seria anunciado e alcançaria ainda os outros povos gentios. Irmão, sabe a confusão que deu para que os gentios fossem alcançados pelo evangelho e a dificuldade que a igreja primitiva encontrou predominantemente judaica para aceitar que os judeus, os gentios, faziam parte da igreja, eram membros em igual condição do povo de Deus. Espero que os irmãos estejam acompanhando. Estou só esclarecendo primeiro que, na realidade, quando Paulo diz aos mais digo eu, não o Senhor, ele está simplesmente dizendo que o Senhor Jesus não tratou dessa questão de maneira direta, como o Senhor Jesus não tratou de muitas outras questões que surgiriam à medida que o evangelho seria pregado entre os gentios, e o apóstolo Paulo e os outros apóstolos seriam objeto da revelação, da inspiração de Deus para registrarem a vontade de Deus, ou o restante da vontade de Deus, que não havia sido comunicada diretamente quando o Senhor Jesus esteve entre nós. Nada de surpresa com relação a isso. Ninguém pode esperar que Jesus, quando esteve conosco, ele naquele contexto já deu todos os ensinamentos que seriam necessários para a igreja. Não, claro que não. Senão não haveria necessidade do restante da Bíblia do Novo Testamento ser escrito. Então, irmãos, não vamos entender mal esses versículos. Pelo contrário, tanto a forma como o conteúdo deixam perfeitamente claro que o apóstolo Paulo está lidando aqui com dois grupos. O primeiro grupo, acerca de quem Jesus já havia ensinado com relação ao divórcio, e um segundo grupo, acerca do qual Jesus não havia ensinado, mas que Paulo tinha a palavra de Deus para, tão inspirada quanto qualquer outro ensinamento dele, o bíblico, com relação a essa questão do divórcio, quando um dos cônjuges não pertence à aliança, quando um dos cônjuges não é crente. Muito bem, então, o primeiro grupo é exatamente esse. Quero chamar a atenção dos irmãos. Vamos rever esse primeiro grupo, e depois vamos considerar o segundo grupo. Qual é o primeiro grupo? O primeiro grupo, repito, é o grupo que Paulo deixa claro aqui, o grupo dos casados no Senhor. Não deixa tão claro aqui, mas do contexto todo, como eu já estive mostrando, deixa claro. Ora, aos casados, aqui a gente pode ler sem problema nenhum, aos casados no Senhor, né? Aos casados em Cristo, os casais, quando os dois são crentes, fica claro a partir do verso 12, ordeno, diz o apóstolo Paulo, não eu, mas o Senhor, porque vamos já rever essas passagens bíblicas, o Senhor Jesus deu orientação precisa com relação a isso, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, meus irmãos, eu pergunto, qual é o ensino do apóstolo Paulo para dois irmãos em Cristo, dois crentes em Cristo, casados, um casamento? Qual é a vontade de Deus para casais dentro da aliança? Casais crentes, casais que temem a Deus, casais que têm a vontade de Deus como regra de fé e de prática. O apóstolo Paulo é muito
muito claro. A vontade de Deus com relação a isso é que nem o marido se separe da sua esposa e que nem a esposa se separe do seu marido. Esse é o ensino bíblico para casais, que eles nem cogitem dessa possibilidade de se divorciarem, porque eles têm um compromisso para sempre. O casamento é um compromisso não temporário, não passageiro, mas é um compromisso para a toda a vida, é uma aliança de companheirismo, é um pacto de eu vou ser seu companheiro, sua companheira, até o fim da nossa vida. Você pode contar com isso, na enfermidade, na saúde, na doença, na dificuldade, de um jeito, de outro, com problema, sem problema, quando as finanças vão bem, quando as finanças forem mal, quando o marido acertar e a mulher acertar, quando o marido errar e a mulher errar e outras coisas, eu vou ser seu companheiro. É um compromisso público de que um pode contar com o outro nesse sentido. E o ensino bíblico com relação a essa questão é claro, isto é, os casais crentes, o marido crente não deve se separar da sua esposa. E a esposa crente não deve se separar do seu marido, separar aqui, divorciar do seu marido, essa é a ideia, claro. Agora, Paulo é realista, ele não está aqui se contradizendo, mas ele é realista. E se, ele diz, e se, apesar de o marido não dever se divorciar da sua esposa, a esposa do seu marido, e se eles acabarem por causa da natureza pecaminosa dos dois, ou de um e de outro, se separando, se divorciando. E qualquer pastor conhece essa realidade e sabe que por mais que a gente se empenhe, se esforce, mostre e ensine, às vezes, por causa da dureza do coração, não porque fosse a vontade de Deus, como os fariseus ali argumentavam, mas por causa da dureza do coração, porque nunca foi a vontade de Deus que o homem se separasse, pelo contrário, o argumento é, Deus os criou e disse, largue o homem pai e mãe, se una a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mas quando, pela dureza do coração, eles se separam e se divorciam. Então, o conselho do apóstolo Paulo é, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Que a ideia é, e vice-versa. Isto é, que não se divorcie. Se divorciar, que não se casem. Por quê? Para que, a ideia é, haja oportunidade de reconciliação. O pano de fundo aqui é a passagem que eu considerei com os irmãos em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Porque se nessas condições, nós ainda temos, por favor, ainda não fecha em questão total, que nós ainda temos um bocado de coisa para estudar. Mas se se a mulher ou o marido se casar, aqui estão dois crentes, se divorciam, e um deles se casar, aí depois não há mais a possibilidade de restaurar o casamento. Aí aquele que o crente, esse é o ensino bíblico, que se divorcia da sua mulher, que não seja por motivo justo, que nós ainda vamos completar o quadro com as outras passagens, ou vice-versa. E então, já errou, já pecou ao se divorciar, porque contrariou a determinação de Deus, o mandamento de Deus. Agora, se além de se divorciar, for e se casar com outro ou com outra, aí complicou mais a situação, porque aí cometeu um outro pecado, o pecado do adultério. Adultério, sim, a Bíblia utiliza essa expressão. Essa é a ideia bíblica. Essa é a ideia que nós temos lá em Deuteronômio
e a ideia que nós temos no ensino bíblico, de modo geral, e aqui é uma maneira em particular. Se vier a separar-se, que não se case, ou que é o ideal, que se reconcilie com o seu marido, ou o seu marido se reconcilie com a sua esposa. Por isso que no contexto da igreja nós sempre lutamos. Meu irmão, nem cogite dessa possibilidade. Minha irmã, nem cogite dessa possibilidade. Os dois crentes não podem se separar. Os irmãos vão ver que tem outras condições aí. Mas dois crentes não podem se separar, a não ser que seja pelo motivo bíblico. E se porventura se separarem, pois que não se case, para que haja oportunidade de reconciliação, porque se casarem com outro, então estão cometendo adultério, e aí então não poderão mais se reconciliar. Evidentemente, fica claro que aqui o pano de fundo é Deuteronômio 24, de 1 a 4, que nós estivemos aqui considerando no domingo passado. Bom, há outro ensino bíblico, há mais ensino bíblico sobre a questão do divórcio entre esse grupo de pessoas? Sim. Sempre que Jesus tratou desse assunto, ele tratou desse grupo de pessoas. Então, o mesmo grupo, ou seja, os crentes, é o mesmo grupo a que Jesus se refere nos evangelhos, tanto em Mateus 5, como em Mateus 19, como em Marcos 10, como em Lucas 16. Vamos só relembrar esses versículos e visualizá-los aqui e comparar com o ensino de Paulo nos versículos 10 e 11 da primeira carta à igreja de Corinto. No versículo 32 do capítulo 5, Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Qual é o ensino de Jesus aqui? Nós temos que nos submeter ao ensino da palavra de Deus. Jesus está ensinando aqui a mesma coisa que o apóstolo Paulo está ensinando. Isto é, marido não pode se separar da sua mulher, marido crente, e a esposa crente não pode se separar do seu marido crente. Jesus acrescenta aqui uma exceção que o apóstolo Paulo não considerou. Não considerou não porque ele não conhecesse, simplesmente porque Paulo quis ali contrastar os dois grupos e não vinha ao caso agora ele tratar dessa exceção. Mas há uma exceção. Qual é a exceção? E Jesus está tratando para casais crentes. É quando um dos crentes não somente adultera, mas, a ideia é maior, mas comete relação sexual ilícita. Quando marido ou mulher, o termo grego aqui, relação sexual ilícita, é uma palavra grega só, porneia, que inclui não apenas, vamos dizer, um adultério, mas qualquer tipo de pecado sexual envolvendo homossexualismo, envolvendo relação com outro homem ou mulher, envolvendo coisa dessa natureza, que caracteriza a traição de uma das partes. Então, neste caso, o apóstolo Paulo deixa claro que não é indispensável, não é uma necessidade o divórcio, pode haver o perdão, mas pode ser legítimo. Pode ser legítimo, não é obrigatório o divórcio, não é que diga, se acontecer isso, então tem que separar, tem que se divorciar, não. Mas se acontecer isso, o cônjuge que foi traído tem o direito de se separar. E quando nós dizemos que o cônjuge tem esse direito, vejam, irmãos,
E se isso acontecer, vamos imaginar um caso, então aqui está um casal crente, marido, mulher, vamos dizer, o marido adulterou, ou o marido manteve relação fora do casamento, então a esposa tem o direito de se separar. Pode perdoar, especialmente quando o marido se arrepender, manifestar arrependimento sincero com relação a isso, então pode haver o perdão. Mas a mulher tem esse direito. E se houver essa separação, esse divórcio, o cônjuge que não foi o culpado nessa separação, ele não deve ser encarado como alguém em falta, porque na verdade não está em falta. Ele está legitimamente divorciado, biblicamente, legitimamente divorciado. Mas o texto vai mais longe, meus irmãos, e diz ainda que não apenas, exceto por relações sexuais ilícitas, mas o marido expõe a mulher ou o outro cônjuge nessa condição, nessa circunstância, a tornar-se adúltero. E aquele que casar com a repudiada ou com o repudiado comete adultério. A ideia é que o divórcio entre irmãos, nessa condição de irmãos, ele é ilegítimo e expõe os dois a adultério. Nós vamos ver que há um outro caso, vamos considerar. Não podemos entender esse texto só sem ser à luz de outras passagens bíblicas como um todo. Mas vamos pensar aqui está um casal, membro da igreja, dentro desse contexto da aliança, a esposa, digamos, adultera, o marido não, eles se separam. Quem errou? Quem pecou? Até então, a esposa, que adulterou, o marido não, estão divorciados. O marido poderia estar em comunhão com a igreja, porque a culpa não foi dele, mas a esposa pode ainda se arrepender do seu pecado, ainda pode continuar nesse contexto da aliança, pode ter arrependimento. Já mencionei aqui claramente que o divórcio não é um pecado sem perdão, o único pecado sem perdão. Pode se arrepender, qualquer um dos dois, pode ser perdoado, podem ser restaurados à comunhão da igreja, isso acontece. Agora, pode ser que o outro, apesar do arrependimento, apesar de tudo, não queira, e aí então case com outra, ele vai cometer adultério. Porque nesse contexto da igreja, de irmãos em Cristo, e enquanto nessa condição, o casamento não pode ser separado. Os irmãos vão ver depois a importância, não dá para compreender isso, mas eu não posso tratar de tudo junto. Eu sei que não dá para compreender isso adequadamente, antes de nós considerarmos, eu vou tratar adiante, de Mateus 18, da importância do exercício da disciplina nesse contexto, que é o que vai solucionar essa questão. Mas, por enquanto, esse é o ensino bíblico que nós temos aqui, com base nesse texto. Mateus 19, 9, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Marcos 10, 11, 12, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Lucas 16, 18, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério, e aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Até aí, o ensino bíblico que nós temos, com base naquilo que o apóstolo Paulo ensinou ali, e o Senhor Jesus ensinou nessas passagens, é o que nós temos aqui. Mas, como mencionei para os irmãos, há um outro grupo. O grupo
do jugo desigual, o grupo daqueles crentes que se encontram em relação com incrédulos. Aqueles que o apóstolo chama aqui de aos mais são aos mais, ou seja, aos que são casados com um cônjuge incrédulo. Aos mais, digo eu não, Senhor. Digo eu não, Senhor, porque o Senhor, como nós vimos aqui, não abordou essa questão. Mas Paulo aborda de maneira inspirada e tão autoritativa quanto com relação a outra questão. E aí, então, ele estabelece duas condições. Primeiro, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em morar com ele, não a abandone. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O texto continua. Até aqui, qual é a orientação do apóstolo Paulo? Marido e mulher, você está casado com uma mulher incrédula, você se converteu, ela não, ou vice-versa. O que fazer? É compreensível o desejo do marido ou da esposa crente de se separar do seu marido ou esposa incrédula. Porque, afinal, um é filho de Deus e outro é filho do diabo. Essa é a realidade. Um é temente a Deus e o outro não. Um se submete à palavra de Deus, o outro não se submete à palavra de Deus. Então, é compreensível o desejo frequente, comum, do cônjuge crente, às vezes até querer separar do seu marido. Não é fácil para uma esposa crente ter, às vezes, que acompanhar seu marido para ambientes ruins, conviver com palavras torpes, com todo tipo de iniquidade e impiedade que muitas vezes tem que conviver e, por isso, às vezes, isso é compreensível e vice-versa também. Mas a palavra do apóstolo Paulo é clara para esses irmãos e irmãs. Não se separe do seu marido. Se o seu marido incrédulo ou sua esposa incrédula consente em viver com você, não se separe do seu marido. É claro que eu não estou... Bom, é claro que se o marido... implícito está que se o crente adulterar pode se separar, relação sexual ilícita, é claro que aqui também é válido o princípio. Se o marido incrédulo ou a mulher incrédula se entregar à porneia, aí a mulher tem esse direito, pode perdoar também, mas também tem o direito, implícito está aqui no ensino de Jesus. Assim como o apóstolo Paulo não mencionou no item anterior, ele não mencionou aqui a exceção que Jesus mencionou e não tem por que, nesse caso, limitar, porque não tem nada de razoável que possamos apresentar para dizer que, nesse caso, não, o marido incrédulo pode cometer todo tipo de iniquidade e impiedade que não tem problema. É verdade que aqui também não trata de casos como espancamento, ameaças e coisas dessa natureza. Mas, como eu já disse para os irmãos, isso aqui não é caso de matrimonial, isso é caso de polícia. Bater na esposa, caso de polícia. Evidentemente que vai acabar um marido que bate na esposa, se for crente, então, o que vai acontecer é simples, como vamos ver adiante, ele vai ser exortado, vai ser chamado, eu não quero adiantar, que eu vou já chegar em Mateus 18, mas ele vai acabar, na última instância, se não houver arrependimento e mudança de atitude, ele vai acabar sendo considerado como gentio publicano, vai ser excluído da igreja, e aí a esposa vai ficar livre, que aí vai cair no caso do marido incrédulo. Mas esse é outro caso que vamos dizer, nem se trata aqui, porque na realidade isso aqui deve ser tratado no outro contexto, no contexto de disciplinar apenas, e que vai acabar, a regra que vai nortear essa questão, esse tratamento vai ser a regra da disciplina bíblica, e graças a Deus por isso. Ou então, se no caso do incrédulo, a regra de espancamento, essas coisas, não pode ser na igreja, não pode ser disciplina. Não vou chamar o marido incrédulo, venha cá que agora você vai ser disciplinado.
provavelmente eu vou pegar uma surra, ainda vou apanhar, eu já sofri ameaça de morte, já. Se os irmãos souberem o que eu já soube, que foi dito de mim, ou as ameaças que eu já tive, então, quer dizer, não dá, aqueles que não são membros da igreja não estão sujeitos à disciplina eclesiástica. Aí o caso é de polícia, aí é o caso de ir na delegacia da mulher, de denunciar, e na maioria das vezes, 99% das vezes, esses valentões, que batem na mulher, e quando eles são chamados pela delegacia da mulher, alguma coisa assim, no instante eles acabam a valentia. A valentia deles geralmente é só com as esposas. Muito bem, meus irmãos, mas essa é a orientação do apóstolo Paulo aqui para esse segundo grupo, ou seja, marido ou esposa, o cônjuge consente em viver com você, não estou falando aqui agora do adultério, da relação sexual impura, ilícita, da porneia, nem estou falando de espancamento, essas outras coisas. Mas, naturalmente, normalmente, então não se separa do marido. E Paulo apresenta argumentos fortes. Isto é, já que essa é a condição, essa é a situação, Deus é misericordioso e gracioso e o seu marido pode ser santificado, ele é santificado pelo seu convívio. O marido ou a mulher de um cônjuge crente, ele está numa situação especial, à luz dessa passagem bíblica. Ele não está salvo, mas ele tem alguma coisa especial, porque é dito que ele é santificado no convívio da esposa. O fato dele ter esse relacionamento íntimo com a esposa crente ou com o marido crente, ele tem grande probabilidade de, pelo testemunho da esposa e do marido, mais do que pela palavra, como o apóstolo Pedro ensina, no capítulo 3 da sua carta, ser alcançado pelo Evangelho e vir a se converter. A importância de um dos cônjuges crentes não pode ser diminuída, não pode ser depreciada, tanto que, de outra sorte, os filhos seriam impuros, mas na verdade não, eles são santos. Não quer dizer que eles sejam salvos, quer dizer que eles estão separados, numa categoria diferente, que eles estão debaixo da bênção da igreja, como nós já consideramos aqui em outras oportunidades. Mas o apóstolo Paulo visualiza outra possibilidade. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. A probabilidade do cônjuge incrédulo ser alcançado pelo testemunho do cônjuge crente é grande, mas não é certa. E aqui, portanto, nós vemos um ensinamento diferente, distinto. Paulo não cogita dessa possibilidade aqui para o crente, porque normalmente o crente não precisa cogitar dessa possibilidade. Se o casal é crente, teoricamente eles estão debaixo da orientação da palavra de Deus. E eles vão se sujeitar e vão se submeter. Se não se submeterem, o que é que isso indica? O que é que indica? Irmão, às vezes eu penso, nós no meio evangélico, muito lato, muito frouxo, um conceito muito pequeno, muito diminuto de ofício bíblico, de disciplina bíblica. Às vezes eu penso que as pessoas não avaliam bem a gravidade e a seriedade disso. Quando o crente diz, a vontade de Deus é clara, é não separar, não separar, não divorciar. Mas eu vou divorciar. Ele não tem noção ou ela não tem noção do que está fazendo. Porque, na realidade, se insistir nisso, até as últimas consequências, significa dizer, eu não sou crente, eu não sou o povo da aliança, eu não estou debaixo. Meus irmãos, quando nós excluímos um membro da igreja, chegamos ao ponto de excluir por obstinação e dureza de coração, nós não estamos dizendo, olha, você não é mais membro desta igreja aqui. Não, nós estamos dizendo, você não é mais membro da igreja de Cristo. E o que nós tivermos ligado na terra terá sido ligado no céu, é a palavra de Jesus nesse contexto. Nós estamos dizendo, não,
pela sua rejeição da lei de Cristo, deliberada, obstinada, determinada, e daqueles a quem Cristo comissionou com autoridade para o exercício e aplicação dessa legislação, você está dizendo que não é crente. É o poder das chaves, não apenas de abrir pela pregação do Evangelho, mas também de fechar pelo exercício da disciplina. É muito sério. Muitas vezes o crente pensa, não, eu só fiz sair dessa igreja, agora eu vou para outra. E infelizmente, às vezes o outro aceita na outra igreja sem menor problema, sem menor dificuldade, mesmo sabendo que foi excluído da igreja de Cristo, e mesmo sem haver arrependimento. Mas, por isso eu digo, no contexto do crente, nós temos recursos. No contexto da igreja é diferente, Paulo lida diferente. Porque nós temos recursos, tem a palavra, tem o Espírito, tem oficiais, tem disciplina. No contexto fora da igreja, no contexto quando um não é crente, não, é diferente. Porque não dá para chamar o cônjuge incrédulo, marido ou mulher, e discipliná-lo. Não. Portanto, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Ora, evidentemente que, para mim aqui, não está sujeito à servidão significa, agora está livre. Um crente nesse contexto está livre, livre para quê? Livre para casar novamente. Ainda não quero entrar tanto nessa questão do novo casamento, mas a ideia é esta. Bom, livre já estava, por um acaso estava preso. Livre em que sentido? Não está sujeito à servidão, em que sentido? Por um acaso estava sujeito à servidão, em que sentido? Não, ele significa, não está casado, está livre. E não estando casado, legitimamente, significa que está livre para novo casamento. Mas nós vamos ainda chegar lá. Porque é interessante chamar atenção para essa razão, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã, Deus vos tem chamado a paz. Não é vontade de Deus situações pendentes com relação ao casamento. E eu ouso dizer que não é necessário, a igreja tem recursos para que não fique uma situação pendente nunca. Nunca. Como nós vamos ver. Nem que seja na última circunstância, a excomunhão, a exclusão do rol de membro. Declarar gentil e publicano. Declarar que a pessoa não é crente. Pelos atos, pela falta de reconhecimento da palavra de Deus, de submissão à palavra de Deus e daqueles que Deus constitui com autoridade baseada na sua própria palavra, para aplicação da palavra de Deus, como nós vamos verificar. Então, irmãos, vejam que a situação é diferente. O cônjuge crente não tem opção, e graças a Deus ele tem recursos, tem a palavra, tem o Espírito Santo. Um pecou, o Espírito Santo convence do pecado, da iniquidade, produz arrependimento, tem a palavra de Deus, tem o ensino, tem a disciplina e a restauração. Insistiu ao ponto de ser excluído do rol de membro, aí deixa de ser da igreja, aí cai na outra categoria, passa a ser a relação entre um crente e um incrédulo, e aí que se separe. Não fica o irmão e a irmã sujeita à servidão ou sujeito à servidão. Observem, irmãos, eu quero não demorar demais, mas observem outros exemplos de que Paulo nos dá aqui mesmo, nesse contexto, na primeira carta ao Timóteo, de que, de fato, o relacionamento, o tratamento de crente é de uma maneira, de incrédulo é de outra maneira. Há vários exemplos bíblicos, mas isso só iria cansar, mas 2 exemplos eu selecionei para os irmãos. Logo aqui no contexto, voltando um pouco, capítulo 7 de 1 Coríntios, chegando no capítulo 5, versículos 9 a 13, uma passagem que os irmãos já conhecem, nós tratamos dessa passagem quando estudamos as cartas de Paulo aos Tessalonicenses.
o apóstolo Paulo diz assim, por causa do pecado que um irmão havia cometido, sério, grave, sem arrependimento até então. Já em carta vos escrevi, 5:9, 1 Coríntios 5:9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Vejam, irmãos, o que é que nós inferimos daqui? A Bíblia tem uma maneira distinta de lidar quem é crente e quem não é crente, até com relação ao pecado. Nessa questão de relacionamento, por exemplo, nós não podemos, como crentes, dizer, não vou me relacionar com ninguém do mundo que não é crente, porque pode cometer isso e isso. Não, nesse caso, a gente sai do mundo. Paulo está falando aqui com crente, que aqueles que se dizem crentes se mostram pecadores, que se mostram insistentes na prática do pecado. Só estou chamando a atenção para esse texto para ilustrar que várias vezes na Bíblia a orientação, o ensino é com relação à pessoa que não é crente e outro com relação à pessoa que é crente. Talvez um exemplo melhor esteja logo adiante, no capítulo 6, nos primeiros versículos, com relação a litígios entre irmãos que acabam resultando em um irmão levar outro a tribunal. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos caídos, né? Quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-la digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Podemos parar aí? Os irmãos percebem o argumento? Paulo está dizendo, o irmão contra o irmão, teve um problema aí no negócio do carro, um vendeu um carro para o outro parece que não pagou direito, ou então depois houve algum problema, ou um terreno com outro, e vai levar essa questão para a justiça comum? Não, o crente não leva outro irmão para a justiça comum, não. Vamos tratar dessa questão na igreja. Agora, é incrédulo, pode levar para a justiça comum. Não tem problema não, a Bíblia não tem nenhuma restrição a levar incrédulos à justiça comum. Não, vamos ser bíblicos, vamos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, vamos ser bíblicos. A Bíblia não impõe qualquer restrição contra levar o incrédulo à justiça comum, mas impõe restrição a levar um irmão em Cristo à justiça comum. A Bíblia trata diferente, é o que eu estou querendo ressaltar, e a mesma coisa acontece logo no capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 7, com relação a divórcio. São irmãos em Cristo? Não cogitem da possibilidade de separação, a não ser que um deles tenha cometido imoralidade, impureza, adultério e daí em diante, coisa semelhante. Mesmo assim pode haver arrependimento. Com relação a não crente, ele além dessas coisas, ele não quer mais viver junto, o que é que pode fazer? O que é que nós vamos poder fazer com relação a isso? Ele não está debaixo, ou ele ou ela não está debaixo da autoridade da igreja, não tem a palavra, não tem o Espírito, não tem a disciplina, então que se afaste. Está resolvida a questão. Deus não quer que se perca a paz, que as coisas fiquem pendentes. Não, fica resolvido, o crente fica resolvido, fica livre, não fica sujeito à servidão.
São os dois exemplos aqui. Agora, apenas para a gente concluir, irmãos, queria fechar depois com o quadro, e isso é importante, queria ter um pouquinho de paciência para os irmãos, mais 10 minutos aqui talvez, a questão de princípios bíblicos gerais, quando nós tratamos dessa questão. 2 princípios bíblicos gerais, tanto para os incrédulos, relacionamentos com incrédulos, como para relacionamentos com crentes. Para com os incrédulos, um princípio bíblico geral que deve nortear esse tipo de questão encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 18. Isso é reconhecido como esse princípio geral que deve caracterizar o nosso relacionamento. Se possível, quando depender de nós, de vós, tende paz com todos os homens. Observem essa orientação. Essa é a nossa regra geral. No tratamento com os incrédulos, nós devemos buscar a paz. A esposa deve buscar a paz com o seu marido. Se o marido permite viver com ela, que vai viver, e vice-versa. E as outras questões, nós vamos buscar a paz. Agora, no que depender de nós, se possível. Está implícito. Às vezes não é possível. E não há como tratar disso, porque o incrédulo não tem a palavra, não tem o espírito, não tem a disciplina eclesiástica, ele não tem essas coisas. Então, se possível, nós vamos ter com paz com o vizinho. Mas pode não ser possível. Se não for possível, paciência, não vou fazer o quê? Não dá para a gente... Não dá. A justiça está aí mesmo, para quem dera que funcionasse melhor, né? Mas é um meio legítimo para se utilizar. Agora, meus irmãos, nós estamos começando a expor Mateus, depois vamos chegar nessa passagem importantíssima de Mateus 18, que regula o relacionamento entre irmãos em Cristo. Quem dera que todos usassem essa passagem, fossem obedientes à vontade de Deus no que diz respeito a esse conflitos entre irmãos. Conflitos entre irmãos não é assim, se depender de vós, não, nós vamos tratar. Mateus 18, versículos 15 em diante. Rapidamente só, irmãos. Eu tenho certeza que a passagem é bem conhecida de todos os irmãos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Por causa da desigualdade do tempo, deixei logo aplicando e comentando a questão aqui. Vamos aplicar a questão do casamento. Marido e mulher estão tendo dificuldade, estão tendo problema de relacionamento por uma razão ou outra. Isto é, um irmão pecou contra o outro. Estou falando do marido crente. Esse é o princípio geral para o contexto da aliança. Então, vamos resolver. Olha, isso aqui não está bom assim. Então, vamos resolver. O outro também. Pronto, e aí resolve a questão. Idealisticamente, vamos resolver a questão. Um procura o outro e trata do assunto e resolve a questão. E deixa eu dizer para os irmãos que não tem um casal crente que não tem dificuldade. Sempre surge algum tipo de dificuldade. São 2 pecadores casados. Como eu, quando comecei a tratar sobre casamento, deixei claro que o que caracteriza o lar cristão não é a ausência de conflito ou de pecado, mas é a consciência de que somos pecadores, a possibilidade do arrependimento e da conversão e da correção, com a misericórdia e com a graça de Deus. Agora, mas existe a possibilidade, sim, e se o outro não aceitar? Bom, se não te ouvir, não estamos ainda numa sinuca sem saída, não. Ou num beco sem saída. Tenho que fazer sim. Se não te ouvir, bom, então toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas para, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Bom, então se não ouviu, conversou, tratou, tem tentado tratar, não tem dado para resolver nesse contexto, então eu vou chamar 2 ou 3 testemunhas. Pode ser um presbítero, pode ser um irmão, uma irmã madura, crente, que possa ajudar a resolver essa questão de uma maneira
orientando, aconselhando, ouvindo, orientando, dizendo, não é assim, olha, não, você está errado, não pode ser assim. O caminho certo é assim, olha o que a palavra de Deus ensina. E tal, então mostra, e tentar ali, pacificamente, resolver o problema, quando não for possível resolver o que é o ideal entre marido e mulher, um procurando o outro e resolvendo o que é o ideal. Às vezes os maridos e esposas erram. No primeiro coisinha, já vai correndo para o pastor. Provavelmente o marido não vai gostar disso, nem a esposa deve gostar disso. Às vezes, já procurou, já conversou um com o outro? Não, ainda não. Então, pulou instância. Primeira instância é tentar resolver um com o outro. Antes de tentar resolver um com o outro, já contou para todo mundo? Todo mundo já sabe do problema? Não é o caminho. A Bíblia tem o roteiro para lidar com essas questões de conflito entre irmãos. Então, não foi possível? Não. Então, tem o outro passo. 2 ou 3 testemunhas, irmãos, que possam ouvir, e ajudar, e orientar, e aconselhar, e exortar, e admoestar, e mostrar. E aí, com a graça de Deus, tá bom, desculpa, eu estava errado mesmo, agora eu, com a graça de Deus, vou procurar consertar. Pronto, resolveu a questão. Não precisa ir adiante, graças a Deus por isso. Vejam, com incrédulo não dá para fazer isso, quando dos cônjuges é incrédulo, mas com crente dá. Mas, e se o danado ou a danada não quiserem ouvir de qualquer jeito? A coisa está... E deixa eu dizer para os irmãos que na maioria das vezes, quando chega para o pastor, já está aqui, já está na... Eu não quero mais nem olhar para a cara do fulano, é melhor ouvir falar só, porque não dá nem para falar com ele. É por aí. Às vezes já chega nesse pé, ao invés de ter toda a trilha da maneira correta, não, a coisa já chega nessa instância. Mas, e se não ouvir? E se não atender, diz a igreja, ou seja, leva o caso à igreja instituída, organizada, leva o caso ao nosso sistema presbiteriano, leva o caso ao conselho da igreja. Então, não foi possível resolver a questão. Pastor, eu tentei, diz o marido da mulher, conversei com ele, conversei com ela, conversamos, não teve jeito. Conversamos fulano, o irmão dela, a irmã, não sei o que é crente e tudo, então não teve jeito. Então eu trago o caso ao conselho. Ah, bom, então vamos resolver agora no conselho. Não tem porquê, eu sei que toda vez que acontece isso, ou o marido ou a mulher pensa que o conselho vai tomar partido de um. Se for contra ele, é porque tomou partido dela. Se for contra ela, é porque tomou partido dele. Sempre nós vamos tomar partido de alguém. Qual o propósito? O que nos interessa tomar partido de A ou de B? O que nós vamos ganhar com isso? Qual o interesse diante de Deus, diante dos irmãos, de fazer isso? Mas tem o que fazer para crente, sim, ó. O marido e a mulher, bom, não ouviu o texto, então leva para o conselho. E aí, estamos falando de crentes. E aí, então, o conselho vai tratar do problema. Vai ouvir um, vai ouvir outro, e vai dizer, não, você está certo, os dois estão errados, você está certo, você está errado, tem que mudar nisso, daquilo, assim. Vamos dar aí um tempo para que a coisa se conserte, corrija. Mas não deu. E se não deu? E se mesmo assim não houve? Chama de novo, afasta da comunhão, não houve. E um ou outro, ou os dois insistem em dizer, não vamos obedecer. Bom, se você não obedecer, então você está caindo naquilo que o próprio texto continua. Veja o que o texto continua dizendo. Se recusar ouvir a igreja, consideram como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligarde na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que ligarde na terra terá sido desligado nos céus. Porque a igreja, à luz da palavra de Deus, dentro daquilo que é competência da igreja, desligar, terá sido desligado. Então, nesse caso, quando um ou dois, não aceito, não faço, e acabou-se, e então vou seguir meu caminho, vou seguir meus passos, não nos resta outra alternativa. Mas resta alternativa. Qual é a alternativa?
excluído do rol de membro da igreja. Excomunhão. Não é mais membro da igreja. Não é que seja, não é mais membro dessa igreja de Cristo. Nós estamos dizendo, um dia nós o aceitamos não apenas como membro dessa igreja, mas como, teoricamente, membro da igreja de Cristo. Hoje nós estamos dizendo que você, pelos seus atos, pela sua insubordinação, pela sua deliberação em rejeitar a vontade de Deus claramente expressa na sua palavra, você está indicando que não é membro da igreja de Cristo. E é isso que nós estamos declarando. Basta você se arrepender, corrigir, fazer o que pronto. Mas se não aceita obstinadamente, então não é mais. Ah, bom. Então o que é que acontece? Se isso acontecer com um dos cônjuges, ele vai ser excluído do rol de membro da igreja. E aí nós vamos cair em que situação agora? Na segunda situação a que o apóstolo Paulo se refere. Bom, agora nós vamos tratar dessa questão entre um crente e um incrédulo, porque essa é a questão real agora. Esse não se submete mais à palavra, ao espírito e à disciplina da igreja. Ora, essa é a questão anterior a que o apóstolo Paulo a posterior a que o apóstolo Paulo trata. Isto é, quando um dos cônjuges não é crente, não se submete nem à palavra, nem ao espírito, nem à igreja. E aí então aplica-se essa situação e essa condição. Meus irmãos, nós semana que vem ainda vamos continuar tratando do assunto. Eu tinha aqui só uma tabela que eu nem sei se seria visível pelo tamanho para quem está lá atrás. Quem está atrás consegue ler? Dá para ler mais ou menos, né? Mas o tempo está adiantado, eu vou demorar um pouquinho aqui. Eu faço o seguinte, na semana que vem eu começo revisando um pouquinho com base nessa tabela. Essa tabela resume os dois grupos, não é? Entre crente e incrédulo, o que Jesus ensinou, o que Paulo ensinou, e aí nós temos aqui um quadro mais ou menos geral. Mas na semana que vem, se Deus permitir, eu introduzo com isso, e então nós vamos partir mais para a condição agora da pessoa nessa situação de divórcio. Ou seja, tá bom, e agora? Divorciou, e aí? Tem alguma coisa a dizer sobre isso? A Bíblia tem o que dizer sobre essa situação. Já adiantei algumas coisas agora aqui, com base em Mateus 18, mas vamos continuar avançando sobre essa questão. E depois, então, vamos considerar melhor a questão das possibilidades de um novo casamento, em que condições, em que grupos, em que circunstâncias.